Pera aí. Porque, na verdade, o motivo de você ter assistido esse filme foi justamente para você compreender como a burguesia é constituída. Pera aí, então você tá dizendo assim que, por exemplo, o ensino tá dessa forma porque justamente a burguesia quer que continue dessa forma? Com certeza. Mas por que, professora? Será que... Não, assim... Porque a falta de educação... Primeira coisa, a falta de educação na escola pública realmente tá um absurdo. Não, sempre foi. Nunca, a escola pública, na verdade, ela vem se deteriorando. Não é um projeto, não é algo que está acontecendo hoje. É um projeto político que ocorre desde quando ela foi feita na sua fundação. Na verdade, a ideia é que a população pobre, ela tenha um conhecimento mínimo de operações matemáticas e saber no mínimo escrever o nome. Porque o que importa não é que a pessoa tenha um conhecimento mais aprofundado, uma discussão aprofundada. É que a pessoa realmente ela consiga minimamente fazer aquilo que é necessário para a vida em sociedade, que é votar, né? Só isso, porque a pessoa contabiliza como voto, que a pessoa seja necessariamente alienada e que ela simplesmente só reproduza. Você viu o caso daquela menina lá da calça jeans? Da menina que quando estava na escola, ela tinha algumas angústias, aí escrevia lá no jornal, uma escola aqui de São Paulo, em Pirituba. Tem a particular que a menina falou quase depressão. Isso. E tem aquela tinha uma também da pública que... Uma que era da pública, que ela falou com o pai que ela queria ficar estudando muito. E aí o que aconteceu? Ela saiu da escola, o único lugar que ela ainda conseguia desenvolver alguma coisa era o jornalzinho da escola. Quando ela saiu da escola, ela foi trabalhar numa fábrica de calça jeans. E aí perguntaram pra ela se ela estava escrevendo. Ela falou que não, porque eu não estava conseguindo mais pensar. E aí, olha só, se você perceber, você se lembra da crise daquela menina da escola particular do Colégio Santa Cruz? Que ela falou que ela não estava se sentindo mulher, tipo assim, não sabia o que aconteceu da vida dela. Aí tinha um ciclo de meninas conversando, professora de filosofia, um gênio, né? Porque a gente vive num mundo bolha, mas a questão é que nós vivemos no mesmo mundo. Você já vê que, você já vê que elas têm uma articulação de pensamento muito diferente da escola pública. Dá pra ver uma diferença enorme. Gritante. Aí como é que você vai conseguir haver um debate, haver uma concorrência leal entre essas pessoas que pertencem a classes menos abastadas com pessoas que são ricas? É impossível. Professor, quando você está falando sobre, primeiro, reprodução, é tipo a professora passar, justamente que o governo quer que ela passe, o aluno copia e ganha seu visto? Vou te perguntar uma coisa. Hoje nós vamos entrar nos debates, tá? Incríveis. Eu vim pensando no que eu daria pra você, né? Mas por isso que eu já vou falar desses dois livrinhos aqui. Eu quero que você leia primeiro, tente ler, né, alguns capítulos desse. E depois eu vou te explicar por que eu trouxe esse. É o seguinte. Então vamos lá. O que é essa ideia de... O que eu quis dizer, essa reprodução da classe média, dessa burguesia? Se você perceber, os piores professores estão nas piores escolas. Você já notou isso? É verdade. Você tem uma escola pública mal equipada, você tem uma escola pública com baixíssimo salário, você tem uma escola pública com quase nada. E geralmente os piores professores são os que dão aula nessas escolas. Tem raras exceções, que tem professores muito bons, mas esses, quando eles têm a oportunidade de sair daquela escola, eles saem. Já percebeu isso? Por quê? Eu acho que eles vêm com o foco de dar aula, só que os alunos estão com o mesmo foco. Uns vão para namorar, né? Outros vai falar... É uma coisa muito mais profunda, Gabriel. Sabe qual que é a questão? A questão é que aqueles professores que estão dando aula na escola pública eram os mesmos alunos que sentavam naquela escola pública. Nossa, significa então que a pessoa... está reproduzindo a mesma condição de classe de antes. Essas pessoas se tornaram professores porque hoje qualquer faculdade de esquina, você pode prestar um vestibular, nem presta vestibular, você já paga a mensalidade e você entra. A formação desse grupo de pessoas é precarizada. Então eles fazem uma faculdade particular de esquina, fazem uma faculdade de EAD, fazem uma faculdade muito precarizada. Esse cara já veio do ensino fundamental e médio muito ruim. Chegou na universidade, ele só tentou reproduzir aquilo que ele já tinha.
E quando ele vai para o mundo do trabalho, é óbvio que ele não vai conseguir competir com uma pessoa que se formou numa universidade pública. Então, geralmente, ele vai para onde? Ele vai para os piores postos de trabalho. Então, hoje, dentro da profissão docente, você tem várias categorias. Então, por exemplo, você acha que o professor de Santo Paulo Souza é visto como hoje no Estado? Como a elite da educação, né? Porque ganha mais, porque tem um plano de carreira, porque tem uma outra formação, tem uma outra visão. Então, por exemplo, esse professor lá da escola estadual, ele ganha muito menos. Ele ganha menos da metade do salário inicial de um professor de Santo Paulo Souza. Uou! Então, ele ganha em média R$12 hora aula. R$10 hora aula. O professor de Santo Paulo Souza inicia com R$20 hora aula. Então, se o professor de Santo Paulo Souza ele está um certo tempo no centro, ele já tem um salário de R$25, R$30, e o professor do Estado permanece com R$10, R$12 hora aula. Então, assim, a diferença é muito grande. E olha que são escolas públicas, dentro de um mesmo estado. Isso eu estou falando de um professor da escola estadual e um professor da ETECs. Agora, quando a gente fala de professor de uma escola particular, a gente imagina que ele tem uma melhor formação. O professor de escola particular, geralmente de classe média baixa, nessas escolas do tipo Objetivo, Cotia, do Espaço Potencial, são professores não tão ruins, mas também são professores de escolas estaduais. Porque o salário deles também é muito baixo. O salário deles às vezes é até mais baixo do que das ETECs. E por que ele trabalha ali? Porque mesmo sendo mais baixo que das ETECs, ele ainda ganha mais do que no Estado. Então, ou seja, se você observar o professor que trabalha numa escola estadual, né, numa escola particular, ele basicamente está reproduzindo as condições de classe existentes. Então, você tem lá um professor da classe baixa, que pensa mais ou menos igual, que tem aquele ideário, que passa texto na lousa, exercício na lousa e dá isso no caderno, porque ele não tem outra capacidade, outra possibilidade de produzir um novo processo educativo, porque ele aprendeu a vida inteira a ser daquele jeito. A vida inteira foi aquilo. Ele faz um curso de pedagogia, dá uma aula meia boca, o caderno do aluno, e aquele aluno que está ali sentado, ele também vai acabar reproduzindo aquilo. São poucos que conseguem sair dessa condição. É verdade, professor. Isso é verdade mesmo. E a apostila que a gente ganha é muito superficial. Nada aprofundado, nada... Se você pegar o Enem, nossa, dá até dó. Então, vai fazer. Porque acontece, é engraçado que eu até vejo quando eu converso com os alunos, né? Quando eles vão fazer o Enem e tal, aí eu pergunto pra eles, bom, vocês foram fazer o Enem, tá? Boa tarde, tudo bom? Tudo bem? Eu pergunto pra eles a seguinte coisa, vocês entenderam as questões que caíram na prova? Não, professor, sim, mas eu errei tal coisa. Quando você perguntar pro... Aí ele sabe o que estava perguntando na prova. Você vai perguntar pro aluno do Estado o que caiu na prova? Ele fala, eu tem tudo, porque eu nunca vi aquilo na minha vida. É verdade, todo mundo eu vi. Maioria, quer dizer, grande maioria. Então, ou seja, você tem já uma divisão real dessas pessoas. É um impedimento de transformar a consciência, de construir uma consciência. Então, quando a gente retira disciplinas como a sociologia e filosofia da escola como obrigatórias, a gente está eliminando o processo de construção do pensamento. É isso que está acontecendo. Então, esse modelo agora do Ministério da Educação, né, de retirar do ensino médio essas disciplinas, é justamente uma tentativa de você minimizar qualquer possibilidade de ascensão dessas pessoas. Porque incomoda o Gabriel, incomoda um pobre ser engenheiro, incomoda um pobre ser médico, incomoda um pobre ser advogado, entrar no Largo São Francisco. Incomoda muito essa classe. Porque ali não é o lugar deles. O lugar deles é ser porteiro, o lugar deles é ser faxineira, o lugar deles é ser atendente de mercado. O lugar dessas pessoas, para essa classe alta, é isso, é esse. Então, e nós que estamos na classe média baixa, nós que estamos na classe média, a gente tenta sair da classe média baixa para ir pelo menos para a alta, mas a gente não consegue também. É muito difícil. É muito difícil. Muito difícil. Professor, e assim, qual o esquema que eles fazem
para primeiro vir uma geração e a outra a geração que vem, a que, cara, que está agora, sai e que a que vem, qual a estratégia que isso vai sempre permanecer igual, continuar igual dessa forma? A gente vai deteriorando tudo que é associado ao Estado. As pessoas têm o costume de achar assim, a escola pública é uma bosta, a gente vai achar que a escola pública é uma bosta. Então, por quê? Eles precarizam a escola pública. Isso é um projeto dessa burguesia aí, dessa classe alta. Nós temos que deteriorar a saúde pública, nós temos que deteriorar a escola pública, nós temos que deteriorar tudo que é de serviço público. Por quê? Para incutir nas pessoas a ideia da privatização. Por quê? Ou seja, se eu pagar um plano de saúde, eu tenho uma falsa ideia de que eu vou ser bem melhor atendido, mas isso não é a realidade. Você não vai conseguir, não é porque você tem um plano de saúde, você liga hoje, você vai ter um médico agora. Você vai ter agendamento de 2, 3 meses. Tem pessoas que ficam até 6 meses para conseguir um especialista e pagando um plano de saúde. Eu vou te dar um exemplo. Eu tenho um plano odontológico. Faz 1 ano que eu estou tentando marcar o dentista. 1 ano só. Então, ou seja, existe essa falsa ilusão de que quando a gente paga, as coisas são melhores. Mas é por quê? Porque essa burguesia ela ganha dinheiro com o quê? Com a privatização. Então ela transforma tudo que é do Estado, tudo que deveria ser da população, transforma em privatizado. E aí privatizado você ganha muito mais dinheiro, né? Porque você basicamente cobra todos os serviços. Então a estrada, os pedágios. É um dinheiro muito grande. Professora, a escola pública, no caso, a palavra pública é um dinheiro que o público paga, né? No caso. Sim, que o povo paga quando paga seus impostos. É do imposto. Isso. E esse dinheiro está sendo mal administrado, ou na verdade é insuficiente, ou até mesmo é suficiente para conseguir pagar só por eles, consegue dar um drible, vamos dizer, driblar, vamos dizer assim, de certa forma. Ou não? A gente não consegue dizer se é suficiente ou não, porque esse dinheiro não chega nas escolas. Ou quando ele chega de uma maneira muito precarizada. Então, por exemplo, é óbvio que existe aí uma articulação de desvio de dinheiro, de verba, uma série de coisas. Inclusive, estava falando agora há pouco da mudança de um dos funcionários do FDE, né, que é o Fundo de Desenvolvimento da Educação, que é responsável pela compra de livros didáticos. Você tem noção do dinheiro que se gasta com livros didáticos? Não faz ideia, nem eu. Esses livros chegam às escolas, geralmente, quem que faz esses livros? Bom, são grandes editoras, editora Abril, editora Senai, editora não sei o quê, né? E aí essas grandes editoras, elas ganham bilhões e mais bilhões pela produção desses livros. Nossa, incrível. E esses livros têm uma durabilidade de 3 anos. Tem escolas que esses livros chegam no final do ciclo dos 3 anos. E quando chegam, já tem que mudar o livro, né? Não pode ser mais aquele. Aí fica aquele monte de pilha de livro que nunca foi usado e que a escola não pode entregar para os alunos, porque já foi vencido. Então, o que ela vai fazer? Então, ela tem que esperar um carregamento do Estado vir buscar o livro para levar para não sei aonde. Porque ninguém pode doar esses livros. Só nisso, imagine o desvio de verba pública que está arrolado nisso aí. Então, ou seja, a questão é, hoje quem está salvando o Brasil, salvando assim, né? Quem está atendendo os pacientes com Covid-19 é o SUS. Não é o mundo privado, é o mundo público. Quem que atende? Quem que está tendo a maior atendimento de pessoas com Covid-19? É o Sistema Único de Saúde. Embora há a tentativa de precarizar sempre cada vez mais o Estado. Porque a ideia é que o Estado, para essa burguesia, ela seja de que maneira? Ela seja que o Estado só seja alguma coisa num documento, porque o Estado não vai dar nada para ninguém mais, porque nós temos que pagar tudo, porque a lógica do capital é ganhar dinheiro com tudo. Então, por exemplo, o que é o Estado? Vamos pode usar, professor, pode usar aqui, então. Pode com vontade. Olha, tadinho, tá cheio de papel rasgado aí que eu dei, né? Eu gosto, hein, mergulhar nesses... Deixa eu colocar aqui. Vou fazer ele pra cá, tá? Então, o que significa então o Estado? O Estado, na verdade, é uma concepção que vai vir com um cara chamado John Locke. Esse aqui é um dos chamados contratualistas.
Ele pertence lá também do Rousseau, daqueles outros que eu falei pra você. Contrato, né? Isso, da existência do contrato. O John Locke, ele é um dos caras que vai falar da chamada propriedade privada. Propriedade privada. O que é propriedade privada? Esse cara aqui, ele vai trazer a ideia de que, por exemplo, lembra quando eu falei pra você que algumas pessoas saíram da Inglaterra e foram lá nos Estados Unidos, e chegando lá, aí teve um cara que falou assim, olha, se você produzir na terra e der o fruto, então aquela propriedade, aquele acre de terra é seu, pertence a você? Por exemplo... Não, pode perguntar. Não tinha aquele tipo cético assim, por cidade, quem chegar primeiro é seu, alguma coisa assim. A gente fala isso pra você. O Locke ele é justamente um dos ideais dessa concepção. Ele é a favor do... Eu tenho esse pedaço de terra, eu que cuidei, então agora é meu. Então essa lógica acabou sendo criada pelo John Locke. Porém, ele vai falar que todos os seres humanos possuem o direito natural. Por isso que ele é conhecido como sendo um autor jus-naturalista. Isso na ciência política, né? O que é jus-naturalista? Significa que nós naturalmente desenvolvemos um direito. Por quê? Qual que é o nosso direito natural? É o chamado direito à vida. Bom, todos os seres humanos então possuem o direito à vida. Professor, o que seria a palavra direito? Dizer direito à vida, direito a isso, aquilo. Então, essa noção da palavra direito, ela vai ganhar essa dimensão por conta da organização dessa burguesia. Essa concepção de direitos e deveres, quem vai criar vai ser a própria burguesia. Por quê? É como se fosse aquilo que pode ser dado a nós, naturalmente. Então, imagine só. Para que a minha vida mantenha-se viva, é necessário que eu coma. Para que minha vida mantenha-se viva, é necessário que eu more em algum lugar. Para que a minha vida mantenha-se viva, é necessária que eu tenha uma saúde. Então, quando eu falo da noção de direito, eu estou falando de uma proteção à vida humana. Essa concepção é uma concepção completamente burguesa. Por quê? Essa burguesia entende o humano na concepção do chamado antropocentrismo. Dessa retomada desse valor, ou desse conceito, né, que a gente vai chamar de antropocentrismo, de colocar o homem como centro de tudo. E por que significa a palavra centrismo, centro? Por que você usa essa palavra, centro? Centro é no meio, né? No meio. No meio de tudo. Então, e tudo isso volta para... tudo isso está ligado a ele, né? Essa pessoa que está no centro. Exatamente. Então, por exemplo, quando a gente fala do antropocentrismo, eles estão colocando o quê? Estão já criando os valores para o desenvolvimento da ciência. Aí da ciência a gente vai lá na filosofia, né, que significa episteme, que depois está associada à ideia de razão, que é o logos. Então, olha só, esse momento de naturalismo ele traz vários elementos de um modelo de pensamento ocidental, em que prioriza a razão, prioriza a ciência e prioriza o homem. Por que prioriza o homem? Porque esse modelo aqui é contrário ao modelo da Idade Média, em que colocava Deus, né, como sendo o centro de tudo, como sendo o responsável, né, o desenvolvedor da vida humana, enfim. Aí, olha só, quando a gente está falando disso, a gente está falando do quê? Que este humano, por agora ser o centro de tudo, ele entende-se como capaz de mudar a sua realidade. Ou seja, ele pode mudar e modificar a sua realidade de acordo com seus próprios interesses. Então, o burguês, ele tem um burguês que, no caso, sou eu e você, tá? Todos nós somos burgueses, porque a gente tem esse modelo de vida. Saber que nós somos capazes de mudar o meio, saber que nós temos essa potencialidade, essas faculdades racionais que nos permitem, então, pensar, raciocinar. Então, nós viemos de uma construção de vida burguesa. Não existe no mundo ocidental uma pessoa que não tenha um pensamento burguês.
Só se for lá uma pessoa que estiver numa tribo muito distante, né, que não tem contato com o mundo ocidental. Então a burguesia investiu na ciência, né? Que Muito. primeiramente é o antropocentrismo. E isso aqui só foi possível por causa do o protestantismo ajudou bastante, né? Sim. Da crítica, ali foi, acho que, os primeiros passos para o pensamento do próprio humano. Sim. E o protestantismo, quem vai explicar disso? Ó? A ética protestante e o espírito do capitalismo, de Max Weber. Weber vai ser justamente ele é um sociólogo, tá? Contemporâneo, do século XX, e ele vai justamente associar a criação do capitalismo à transformação desse ethos protestante. Então ele vai buscar, no estudo que ele faz, nas igrejas calvinistas, batistas, nas igrejas anglicanas, em todos os movimentos anabatistas, né, em todas as igrejas que tem, ele vai identificar um caráter ético específico que dará a possibilidade do desenvolvimento desse espírito capitalista. Então, segundo na perspectiva do Weber, não é que o protestantismo foi responsável, mas ele foi um dos elementos que coadunaram ou que ajudaram, que auxiliaram na construção do desenvolvimento do capital. Então, por isso que eu trouxe para você, ó, de 2007, que eu comprei em 2007. Esse livro aqui, seria interessante você tentar ler a introdução, a apresentação do Flávio Perucci, tá? E se você conseguir, tentar entender pelo menos essa parte do problema, né? Porque, ó, você depois, aí eu vou deixar para você folhear o livro, para você ir procurando algumas coisas, ver o que ele fala. Mas justamente assim, para ele, no caso para o Weber, que é um dos pilares do pensamento sociológico, ele acredita que não é que o protestantismo foi totalmente responsável, mas ele foi uma característica específica para esse homem burguês desenvolver o seu projeto de enriquecimento, o seu projeto comercial. É como fosse um cúmplice, né? Tipo, que o Martinho Lutero, o Calvino, eles falavam que na verdade riqueza não é ruim, né? Tipo, não. Exatamente, é como se fosse uma predestinação. É que nem eu falo do conceito de vocação. Eu ia falar do conceito de vocação em Lutero. O que é o conceito de vocação? Na verdade, essas igrejas, elas não condenam o acúmulo, elas não condenam a riqueza. Ela fala assim, se você é rico é porque Deus quis. Então, acumular é porque você é um bom servo de Deus. Isso é predestinação divina. Então, ou seja, diferentemente da igreja católica, que condenava o ganho, condenava o lucro. Então, todo o lucro que se tinha dava para quem? Para a igreja católica. Então, concorda comigo que era um impedimento para o desenvolvimento dessa riqueza, dessa burguesia? Então, era bastante controlado, né? O caminho católico então, esse diz aqui já ajudou a pegar um tubo. E aí, aqui é uma construção cultural. Ou seja, essa religião, esse pensamento religioso vai trazer para nós o quê? Um modelo específico e necessário para a transformação desse capitalismo em capitalismo que nós conhecemos. Só que Max Weber, ele é leitor de Marx. Por isso que eu trouxe esse livro do Ricardo Antunes. Na verdade, o Ricardo Antunes é um dos sociólogos do trabalho, né? Um dos maiores pensadores hoje de sociologia do trabalho. Ele é professor da Unicamp. Eu comprei recentemente esse livro. Mas é porque ele acontece. Aqui são vários textos do Marx. Vários. Esse livro, esse texto sobre o papel do trabalho no relação do macaco e homem, é uma leitura. Você vai identificar que é uma leitura evolucionista, né? Que tem aquele pensamento meio darwinista. Mas ele começa a falar justamente de uma coisa que você me perguntou muito sobre a questão dos CUTs. Como é que nos transformamos em sociedade, nos transformamos em família? Ele vai falando esse passo a passo, só que ele vai falar da concepção do trabalho. Como o trabalho transforma e realiza, né, se realiza no homem. Então, o Engels, que é um parceiro de Marx, que é o que tinha dinheiro, que é o que vai publicar os livros do Marx, ele vai escrever esse texto que eu acho super interessante você ver. Nossa, aí, o que acontece? Tem uns textos um pouco complicados aqui, que não são tão fáceis,
que já são questões do livro Capital, que são retiradas justamente do livro Capital do Marx, né? Porque o Marx tem uma análise diferente do Weber em relação ao processo de a criação da burguesia, ao surgimento dessa burguesia, que eu vou explicar hoje para você. Mas se você quiser dar uma olhada por cima, né, ter uma dimensão... Com certeza. Então tá aí. Eu tô adorando já. Tá? Demais. Então aí fica esses dois brinquedos para você durante 2 semanas. Bom, professor, então aqui, como você está falando do Estado, né? Tem licença. Sobre John Locke. Esse cara foi um dos pensadores iluminista, né? Da Revolução Francesa. E ele falou acerca do contratualista. Na verdade, ele pertence ao movimento empirista britânico. Ah, tá. Movimento empirista. Movimento empirista, empirismo. Esse empirismo é uma metodologia que é criada em que prima a experiência como forma de alcance do conhecimento. Então, por exemplo, você estuda química. Uhum. A química é uma ciência empírica. Por que é uma ciência empírica? Porque ela prima o experimento como forma de alcance do conhecimento. A filosofia não pode ser uma ciência empírica. Não é possível você experimentar as pessoas. Não é possível você colocar as pessoas numa caixa e achar que elas vão reagir de acordo com aquilo que você dá para elas, como se fosse um animal. Né? Mas as ciências físicas, exatas, matemática, biologia, você consegue manipular. Quem vai estruturar esse empirismo vai ser John Locke. Só que John Locke, isso na parte da ciência. E ao mesmo tempo, ele está discutindo a questão da política. E aí ele é um dos autores que vão discutir o justnaturalismo, que é o quê? Nós, naturalmente, desenvolvemos um direito. Por quê? Nós, a partir do momento que nos transformamos em sociedade, nós desenvolvemos a concepção de direito à nossa própria vida. E como preservar essa vida? É essa questão que o Locke vai trazer. E, então, foi algo natural, direito. Isso. E aí ele fala o direito à vida. Esse direito à vida, por quê? É um direito inalienável. É um direito que não é vendível. Não é possível de você vender a sua vida. Então, ou seja, é um direito inalienável. Todos os seres humanos têm direito à vida. Por que ele está fazendo isso? Justamente porque, no modelo do Estado absolutista, que é antecessor a ele, as pessoas... Era vendida. As pessoas eram... Exatamente, essa concepção. Escravos, né? Por exemplo. Na verdade, assim, as pessoas elas submetiam seus interesses em detrimento do Estado absolutista de acordo com os interesses do rei. Então você dava a sua vida ao rei. Uhum. Então você não controlava a sua vida ao rei. A partir do momento que Locke começa a escrever e falar sobre o contratualismo, você está criando a noção de propriedade privada. Minha vida. O que é minha vida? Tá. Minha É próprio, propriedade. Né? De próprio. Exatamente, é propriedade privada. Você fala, a minha casa, a minha garrafa, o meu estojo. Percebeu que a gente cresce, a gente cresceu aprendendo isso? Meu cachorro, Verdade, meu desde pequeno a gente... Isso é uma característica justamente ocidentalizada da nossa vida, de compreender que a nossa vida é mediada através das coisas que nós possuímos. E essa noção de propriedade privada, ela vai fundamentar todo o estado, a ética da produção capitalista. Professora, mas por que a propriedade privada? Tipo, os burgueses estavam usando isso para eles, só que consequentemente também para nós. Justamente por uma concepção, ou até mesmo de usar os militares para prender as pessoas assim que tentam roubar propriedades dos outros. Não, calma aí. Vamos pensar no século XVIII, que é isso aqui, o século XVIII. Ó, o que acontece é que quando a gente fala de propriedade privada, a gente está falando do quê? De uma concepção, de uma ideia em que tem como prioridade salvaguardar o seu próprio interesse. O que a burguesia queria fazer? Salvaguardar o seu próprio interesse. Mas fala assim, mas as pessoas que eram pobres, então eles estavam protegendo os pobres? Nesse momento, eles estavam tentando proteger aquilo que pertencia a eles. Uhum. E aí eles vão começar a criar leis e regular estatutos, regimentos para defender seus próprios interesses. Se aquelas pessoas que são analfabetas tinham direito, elas não tinham direito, os analfabetos, na Revolução Francesa.
as mulheres não tinham direito na Revolução Francesa. Olha só. Então, essa concepção de direito é uma concepção em pequena medida, não em larga medida, em pequena medida. Porque, na verdade, compreendia um grupo de pessoas em específico que tinham a capacidade de ter direito. Mulheres, escravos, pessoas analfabetas, elas não tinham direito. O que acontece? No século XX, essa dimensão de propriedade privada começa a ganhar uma dimensão um pouco maior por conta do modelo que vai se instaurando na sociedade, na construção da Declaração dos Direitos Humanos, que acontece lá por conta da Primeira Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial. Em 1945, 46, começa essa construção desse documento. Então, ou seja, a noção, até então, em 1940, ou seja, muito recente isso, porque são 80 anos atrás só, não existia a concepção de todos terem direito. Todos têm direito à educação. Todos têm direito a tal coisa. Isso não existia. Então, por exemplo, a sua mãe, ela deve ter o quê? Uns 40 e poucos anos? 40 e... 42, 43. Então, por exemplo, a sua mãe veio de uma geração em que ainda pegou os resquícios dessa sociedade em que ainda era metá-metá. Ou seja, tinha-se a noção do papel do Estado de articular e dar direitos das pessoas, mas ao mesmo tempo, na vida social, na vida prática, isso não acontecia. Então, provavelmente, sua mulher fala assim, pô, filho, você tem que aproveitar mesmo, você tem que estudar, porque eu não tive essa oportunidade. Você deve ter escutado isso milhares de vezes. É verdade, é outra. Ou você fala assim, na minha época não tinha livros. Você deve ter escutado isso 1 trilhão de vezes. Um monte de vezes. Na minha época eu não recebia caderno do Estado. Você deve ter escutado isso 1 trilhão de vezes. Por quê? Na nossa época, na nossa fase, né? Eu tenho 35 anos, eu ainda passei por isso. A gente não tinha essa... Por mais que a escola era para todos, mas a escola não era para todos. Porque se você não tinha dinheiro para você ir até a escola, você não ia. Se você não tinha dinheiro para ter um uniforme, você não ia. Porque você não podia entrar na escola sem uniforme. Isso eu estou falando, não é na minha época, mas pessoas anteriores a mim, que só poderiam ir para a escola se tivesse uniforme. Como a pessoa vai ter dinheiro para comprar um uniforme? Então, já era um processo de exclusão. Então, a escola, a educação, por mais que se fale que é para incluir, na verdade, ela também era uma forma de exclusão. E hoje, a partir do momento da redemocratização, é que as escolas abrem suas portas. E as pessoas, depois de 88, as pessoas começam a ir para as escolas. Existe uma construção muito grande de escolas, uma massificação. Só que eu construí um prédio, mas cadê o professor? Ou, até, é verdade, tem algumas escolas aqui, né, às vezes não tem professor para dar aula assim, de certa disciplina. E aí você coloca um eventual, que é um trabalho precarizado, que o cara, coitado, vai lá, passa um texto na lousa, todo mundo com as mãos na cara dele. Verdade. É só para segurar o aluno dentro da sala de aula. Porque, de fato, o que está acontecendo ali? Nada. E aí, parece que é um passatempo, né, professor? Parece que tipo algo que você vai lá, mas tipo um passatempo. Porque escola vem da ideia de ensino, né? De aprender alguma coisa, né? Tipo, a gente tem a área de química, de física, que é aprender sobre a natureza, de biologia, aprender sobre mas num dado momento, Gabriel, a escola pública foi muito boa. Ensinava latim, ensinava francês. Em 1950, a escola pública era excelente, não existia escola particular. Só que quem que estudava na escola pública? Até os filhos dos ricos também. também. Os filhos dos ricos, porque tinha uma peneira chamada um provão de ciclo que a pessoa fazia para ingressar nessas escolas. Se a pessoa não passasse nessa prova, a pessoa ia para onde? Vai para o mercado de trabalho. Porque ela não tem capacidade natural de ser uma pessoa que vai estudar, então ela vai para o mercado de trabalho. Por que você pensa bem? Se não passar pela prova, você vai no mercado de trabalho? Porque não tinha outro lugar para a pessoa fazer. Ou a pessoa estudava ou a pessoa ia trabalhar. Aquela prova era justamente para demonstrar para a pessoa que ela não teria capacidade de frequentar o curso de ensino médio, que no caso era ginasial e depois
Curso ginasial. Ginásio. Putz, até um nome pra esse negócio, no terceiro grau. Eu lembro que eu faço isso também, terceira, quarta. E a pessoa passava por... Isso em 1950, passava por algumas provas para entrar numa escola pública. E a escola pública era concorridíssima porque tinha pouquíssimas de nível, desse nível, né? Que a gente vai chamar de que hoje é ensino médio. Mas poucas pessoas ingressavam. Quem ingressava? Os filhos dos políticos, os filhos de médicos, os filhos de advogados, os filhos de pessoas que tinham uma profissão, que já tinham estudo e que davam a essas crianças ou esses adolescentes a possibilidade de estudar. Diferentemente de uma pessoa que morava numa zona rural, que tinha que tirar leite de vaca, que tinha que produzir. Você acha que essa pessoa vai competir de maneira igual com uma pessoa que vem de uma família? Então uma pessoa que na verdade já trabalha. Ele trabalha e fica para a escola. E o outro que só, o pai que já é rico, não tem necessariamente que o filho trabalhando, ele tem que ficar estudando. Quem vai falar disso é um cara chamado Pierre Bourdieu, que é um sociólogo francês. Depois dá uma procurada nisso aí. Que ele vai falar do capital cultural. Mas isso eu estou fazendo só uma grande parênteses para explicar essa concepção de Bourdieu. Bom, o que acontece? Depois você dá uma procurada nesse cara aqui, tá? É muito legal. Tem uns videozinhos assim, se eu acho, eu mando para vocês. Capitalismo cultural? Não, é capital cultural. Ah, tá. E... Ele vai falar justamente um modelo de escola francesa. Que basicamente a escola francesa ela também reproduzia isso. Então, por exemplo, as pessoas que não tinham que vinham de famílias abastadas, elas iam para as escolas mais eruditas, de conhecimento propedêutico, que é o conhecimento tradicional, de filosofia, artes, né? A pessoa que tinha mais dinheiro. A pessoa que tinha menos dinheiro, que vinha de famílias mais pobres, geralmente ela não conseguia passar nessas provas para entrar nessas escolas mais tradicionais. Por quê? Essas escolas mais tradicionais, naturalmente a pessoa ia ingressar para a universidade. Então, naturalmente ela teria um ensino superior. Enquanto as pessoas que não alcançassem essa prova, que não conseguissem, elas iam para as escolas técnicas. Aprender os ofícios de marcenaria, de aprender de soldador, a trabalhar nas indústrias da França. Porque tem o cara que manda e o que obedece, né? E seria muito bom o cara já entrar dentro do cara e sabendo fazer... Não só o cara, mas vários, né? Exatamente. Porque se não queria fazer, vamos para outro lugar. Por que você faz um curso técnico? Ah, um curso técnico? É. Ah, que a gente quer falar, eu vou bastante. E... Deixa eu ver isso, né? Você fala tipo matemática... Não, por que você faz um curso técnico? Bom, porque é para você aprender algum método, uma técnica mais rapidamente, para você produzir o capital mais rapidamente para a pessoa que comanda a fábrica. Você acha que você tem essa discussão no seu curso técnico? Não. Ninguém comenta disso. Verdade. Ninguém fala disso. Por quê? Você tem que aprender a ser um bom colaborador, tem que ter competência socioemocional, destinada ao trabalho, para que você desenvolva o capital, para que você seja um bom trabalhador. Essa lavagem cerebral que se coloca na cabeça de vocês. Então, uma pessoa do ensino técnico, no caso o Bourdieu fala, as pessoas que vão para o curso técnico, elas simplesmente vão reproduzir, isso que é da reprodução, reproduzir a mesma continuidade das suas famílias. Mecanizado, no caso. É a mesma coisa. Mecânico, manual, tipo, não entende o que está fazendo, mas está fazendo. É exatamente isso. Olha só. E, voltaremos ao rock, essa concepção, então, de razão, ciência, etc., é uma característica de uma sociedade burguesa. Então, essa sociedade burguesa começa, de certo modo, a se fundamentar já no século XVIII e XIX. Se regulamentar em qual sentido? Ela começa a criar sua legislação, ela começa a ganhar essa noção de direitos, essa noção de deveres, ou seja, de regular a relação social por meio de contratos. Então, ou seja,
sociedade burguesa, ela primeiro, ela se estrutura legalmente. Mas isso aqui foi parte de manifestações, né, professora? Tipo, direitos. Essa noção de direitos aqui, na verdade, a gente vai pensar na Revolução Francesa, né? Então, ou seja, ela se estrutura legalmente. E depois, em segundo momento, ela se efetiva. E como é que ela se efetiva? Aí sim vem a nossa aula. Né? Ela se efetiva, primeiro, pelo processo educativo, ou seja, pela escola, e através das instituições sociais. Então, na verdade, acaba que é necessário criar um modus operandi burguês. O que é um modus operandi? É uma maneira de operar. Ou seja, é uma característica que é necessária para que a sociedade compreenda que aquele modelo de sociedade é o melhor, é o mais adequado. Como eu faço isso? Na escola eu ensino de tal maneira que nós temos que ser cidadãos, nós temos que compreender nossos direitos e deveres, nós temos que respeitar o outro. Ou seja, começa a utilizar os valores da burguesia em que, na verdade, quando a gente observa, eles não são respeitados quando se relaciona ao pobre. O pobre tem os mesmos direitos que uma pessoa rica? Não. Na prática, não. Mas ela aprende na escola que ela tem os mesmos direitos. Mas na vida cotidiana e odierna, ela não tem os mesmos direitos. Então, seja, esse modus operandi que a gente vai chamar de modus operandi burguês, ele começa a ser incutido nessa sociedade a partir do século XVIII, do século XIX. No século XX, ele se sedimenta. Professor, mas assim, quando você falou que tem esse direito de pobre e rico, porque a gente aprende na escola, teoricamente, e na prática não é colocado, né? Mas assim, deixa eu ver aqui, tá falando foto, assim, e tal. Eu queria saber, assim, se um exemplo, assim, da prática. Porque eu geralmente nessa teoria e tal, assim. Vai você entrar num restaurante de alto padrão. Rapidinho você conhece a prática. Vai você entrar no shopping Guatemi para dar um rolê lá. Você e seus amigos, assim, para dar um rolê. Como é que vai ser? Vai dar um rolê lá no shopping JK. E que o café custa R$20. O café. Então, assim, na prática, é porque nós acreditamos, como a gente vive nessa sociedade que é mais ou menos todo mundo fugido da mesma forma, né? Então a gente acha que a realidade é mais ou menos essa. Mas quando a gente entra dentro da realidade dessa sociedade riquíssima, burguesa, muito rica mesmo, você não faz ideia dessa riqueza que eu estou falando para você, é um mundo que não nos é permitido nem sequer passar perto. Porque a gente não pertence a ele. Então, dentro de um contexto de uma sociedade como a nossa, obviamente que a gente tem de ir e vir, liberdade de expressão, blá 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 blá. Vai você tentar entrar num restaurante cujo menu, o prato de entrada custa R$1.000. Faz um estudo de campo. Olha, é muito legal você fazer um estudo de campo, sabia? Eu fui fazer um estudo de campo num domingo, assim, chuvoso, triste. Aí o professor falou, vamos lá no Guatemi dar um rolê, só pra ver como é que é. Fui no shopping Guatemi pra dar um rolê, isso foi no ano passado. Aí a gente começa a olhar as lojas, né, e começa a olhar os preços. Quando você começa a olhar os preços, os relógios não custavam R$2.000, custavam R$25.000 mais barato. Uma bolsa não custava 200 pra gente achar caro, R$500 pra gente achar caro. Custava 10 mil, 15 mil, 30 mil, 40 mil reais. Então, ou seja, você percebe que é um mundo que realmente não pertence a gente, não vai pertencer. E aí, conforme eu fui dando no shopping vendo os preços das coisas, tinha um relógio de R$200.000.
E aí você olha assim, pô, mas, né? Você está andando com um apartamento no seu braço. Você está andando com uma casa no seu braço. É essa sociedade que nós não temos. O fato da gente acreditar que isso é certo, né? Vamos trabalhar, olha, é digno do homem trabalhar. O trabalho dignifica o homem. Mas é porque nós pertencemos à sustentação dessa lógica, de que essa minoria, esses 10% da população brasileira, que tem 40% do PIB nacional, continue comprando um relógio de 200 mil reais, continue comprando um carro de 2 milhões. É por conta desse modus operandi burguês, em que está incutido em nós, e que é natural as relações serem assim, que a gente sustenta uma menina de 16, 15 anos de idade que compra um vestido de 20 mil reais para ir no final de semana numa festa em Jericoacoara. Então, é essa sociedade que eu estou falando. Eu não estou falando de uma pessoa... Parece que não divide dinheiro com a mesa. Por exemplo, tem uma festa que é mais cara e aquela mais barata. Né? E a mais cara geralmente vai ter alguma segurança, só que segurança tipo forte mesmo. De você... com um negocinho aqui e tal, que não vai te deixar entrar, a tua roupa você não entra. Você imagina o Neymar, se ele quiser, ele não precisa jogar futebol. Você acha que o Neymar precisa jogar futebol? Eu acho que nem um feijão. Só o dinheiro que ele tem lá. Eu acho que nem um feijão que ele come, ele compra, porque tudo que ele tem é dado. Ele não precisa comprar roupa, ele não precisa comprar tênis, ele não precisa comprar carro, ele não precisa comprar, não compra nada. E quem paga o salário dele? O dinheiro dele é de quem? Não, tem lá o futebol dele, mas os patrocinadores, porque se ele utilizar aquela roupa, aquela marca, ele vai entrar como merchandising para aquela empresa, para aquela Dolce & Gabbana. Ele vai usar uma roupa da Dolce & Gabbana, ele não precisa pagar, ele ganha a blusa da Dolce & Gabbana, que custa, sei lá, 15 mil dólares uma blusa, uma camiseta. Então, peraí, mas assim, o salário, vamos dizer assim, de um time, por exemplo, de um jogador, esse dinheiro tem que entrar para algum lugar, né? Pois é, a questão é que o Neymar, ele não é qualquer jogador. Essa é a questão. Ele não é um jogador do Fluminense, do Botafogo. Ele é um jogador que é conhecido mundialmente como sendo um dos melhores, não é o melhor porque nunca ganhou lá o prêmio. Tem outro que é melhor que ele, que é o Cristiano Ronaldo, mas esses jogadores, Cristiano Ronaldo, Messi, o Neymar, essas figuras, elas não precisam comprar nada. Você acha que o Neymar está preocupado porque ele está contundido, porque o campeonato europeu está parado? Ele não precisa mais jogar futebol. O Neymar não precisa jogar futebol mais. Por quê? O dinheiro que ele tem é inimaginável para nós. É verdade. Então, assim, se a gente observar, para existir essa população, esse grupo de pessoas que é um grupo muito pequeno, então se você observar nesses sites de fofoca aí, que fala que fulano de tal namora com fulano de tal, que agora eles se trocam entre si porque só vivem entre eles. É verdade, eu nunca vi um cara rico namorando. Eles namoram entre eles. Eu já vi com Entre eles. Mas enfim, né? Isso aí é só uma análise a mais para porque eu pensava assim, né, professora, que pagava o salário, de certa forma, desses jogadores, eu pensava assim, de onde vem esse dinheiro? Esse dinheiro vem de quem? Pode ser do Botafogo, pode ser do Internacional. Não, lógico que o time paga. Tem o salário por aí. Mas o dinheiro vem pro time, esse dinheiro pro time vem de pra quê? Não, o dinheiro que entra pro time vem de onde? Aí vem do pagamento que as pessoas dão quando vão assistir a partida de futebol, da venda de camisetas de futebol, da venda de assinaturas de fidelidade de sou um sócio torcedor. E tem que, acho que acho que é R$10 o sócio torcedor do Corinthians. Porque é o grupo de população mais pobre. Só que eles têm 1 trilhão de torcedores. A cada 10 pessoas, 9 são corintianos. Então, ou seja, ele tem uma população imensa, ou flamenguista, que consegue bancar esses times. Então, esses times são bancados pelos jogos, são bancados pela compra, né, de coisas que está envolvendo os jogos, pelo financiamento de marcas. Então, por que um ano está lá a Crefisa
na camiseta do Palmeiras, no outro ano está, sei lá, outra empresa, está lá a Prevent Senior. Porque essas empresas, elas ganham muito dinheiro com divulgação, então ela paga isso para que eles divulgam, para que eles carregam naquela empresa na camiseta. Professor, então seria tipo um pão e circo, ou não? Mas é uma política de pão e circo, né? Uma forma de alienação. E aí isso é justamente o que a gente vai chamar de alienação. Isso depois é o que o Marx vai colocar. Ah, isso é alienação? Ó, e aí quando a gente vem lá no Auguste Comte, em que traz a tentativa de criar uma sociologia que a gente vai chamar de física social, porque ele compreende que a sociedade, que deve haver uma ciência que estude os problemas sociais, né? Lembra que eu falei disso para você na semana passada? Que ele vai criar a teoria dos 3 estados, etc, etc. O Comte aqui, na verdade, ele não está idealizando uma concepção de vida burguesa. Na verdade, ele está tentando criar uma ciência burguesa. Como assim, professora? Como falou a ciência dos 3 estados, é que tinha eu lembro que tinha o darwinismo social, né? Isso. Aí tinha lá a teoria dos 3 estados do Comte. Nós tínhamos primeiro as pessoas que possuem um pensamento religioso, que é um pensamento teológico. Está chovendo porque São Pedro lavou a calçada. Aí depois o pensamento metafísico, a pessoa que já consegue articular, que não necessariamente é que São Pedro lavou na calçada, mas existem outros elementos que explicam, mas ela não consegue explicar. E a pessoa com pensamento científico, que é o último estágio, que é o estágio superior e civilizado, que vai justamente levar o sujeito ao desenvolvimento do progresso. Comte foi essencial, por quê? Para o desenvolvimento dessa ciência burguesa. Porque ele via, na teoria dos 3 estados, a necessidade de se criar um espírito científico. E quem que vai criar a ciência? Então vamos voltar aqui para a página anterior. A ciência vai ser criada por quem? Por um modelo ocidental, por uma concepção racional, por um modelo antropocêntrico fundado no Estado burguês. Se John Locke aqui, ele era burguês também, né? Então significa então, que tem que trazer conceitos que vai tudo entender. Vai defender seu próprio interesse. Próprio interesse. Professor, quando falou modelo ocidental, no caso não seria começou no Oriente, lá na Grécia? Sobre... Bom, exatamente isso. O que acontece? A Grécia Antiga vai trazer uma discussão acerca da razão, do logos, da episteme. Lembra que eu falei para você? Isso lá no começo, da filosofia, na única aula que eu explico para você de filosofia. O que acontece? Esse modelo ocidentalizado é criado lá pelos gregos. Só que quando chega a Idade Média, esses estudos ficam em poder da Igreja Católica. O que acontece? Grécia Antiga é tomada por Roma. Roma pega tudo que é escrito, tudo que tem de escrito da filosofia antiga, socrática e pré-socrática, coloca em suas bibliotecas. Nessa transição do Império Romano para o Império Bizantino, há a criação da Igreja Católica, a fundação da Igreja Católica Apostólica Romana. Quem tem acesso a esse conhecimento? Os padres. Os padres, então, vão nos escritos gregos e começam a utilizar o pensamento filosófico para justamente dominar ou para ter mais fiéis na igreja, né? Então, é mais ou menos a história assim. Então, na Idade Média, existe uma parada desse pensamento racional, fica em poder dos padres. Então, os padres utilizam esse pensamento para fazer com que as pessoas acreditassem que Deus existia. Quando nós temos um movimento que nós vamos chamar de Renascimento, na Itália, a palavra renascimento significa o quê? Renascer. Re é voltar, né? Voltar, que é... Novamente. Exatamente. O renascimento está falando do quê? Da retomada dos valores antropocêntricos da Grécia Antiga. Então, ou seja, o Renascimento, mais ou menos no século XV, é uma retomada dos valores antropocêntricos. Então, ou seja,
vão tentar desenvolver novamente a ciência, a razão, o homem como centro de tudo, o logos. E isso é importante para quem? Para a burguesia, uma vez que a burguesia está começando a ganhar dinheiro com o comércio. E eu preciso do quê? Preciso de ciência, preciso desenvolver uma melhor cadeira. Coisas novas, né? Coisas que nunca foram vistas. Exatamente. Eu preciso desenvolver uma cadeira melhor, eu preciso desenvolver uma mesa melhor. É só a ciência que vai me trazer isso. Competição também. Exatamente. Então, olha só. Então, tudo, Gabriel, está articulado. A história, ela naturalmente levou o homem a essa compreensão, né, de que era necessário retomar o conhecimento como centralidade, não agora o que Deus pensa, mas o que os homens são capazes de fazer. E isso é uma potencialidade necessária para o desenvolvimento da indústria. Em que, vamos lá. Professor, só uma pergunta antes de você continuar a prosseguir. De que forma, como que a burguesia se ligou sobre a ciência, já que eles vieram da vida do feudalismo, até o regime do Cruz? Bom, a ciência, na verdade, acaba sendo articulada. Olha só, quando a gente pensa no pensamento científico, a gente tem que falar pensando no desenvolvimento. A ciência é a possibilidade de desenvolver. Alguns burgueses, eles observavam que a ciência poderia gerar um novo conhecimento e uma melhor manipulação da natureza. Como eles dependiam da manipulação da natureza para criar seus produtos, criar suas coisas, criar sua quinquilharia, então, para eles era uma maneira de financiar o desenvolvimento disso e, ao mesmo tempo, enriquecer a sua produção, mesmo que fosse por artesanato. Então, essa burguesia observa, ela não é burra, ela é esperta. Eu observo que, peraí, a ciência pode gerar um conhecimento de manipulação da natureza. Então, aquele que primeiro manipular a natureza é aquele que vai ter mais dinheiro. É o que eles fazem. Na verdade, a burguesia sempre foi em busca de dinheiro. A burguesia nunca pensou em outra coisa que não fosse dinheiro. Vai num comércio aí, que a pessoa tem uma característica mais ou menos evangélica, pessoalmente. Chega lá, pede fiado para ver se você consegue. Você não vai conseguir, porque eles têm essa característica do ganho, do lucro, do dinheiro. Na verdade, assim, a gente vê, infelizmente, né, boa parte dos evangélicos que eu conheço, que são poucos, que estão bem poucos, muito poucos que estão em volta, mas os que eu conheço que fazem parte da minha família, é tudo baseado no ganho, no dinheiro. De comprar um carro melhor, de comprar uma roupa melhor, não sei o quê, com o discurso de que é melhor para a minha família. Mas na verdade é porque pensa no dinheiro, não porque necessariamente pensa no outro. É difícil você ver você pode até ver. Tem nada de altruísmo, né? Não. Tipo, vou pensar nele e vendo ele bem, vou me sentir bem. Não tem isso. Isso é uma característica de um pensamento mais católico, mas uma mistura aí de um pensamento mais kardecista, um pensamento mais espírita, né, nessa questão. Eles dão um melhor exemplo ainda. Isso é com certeza contrário do que geralmente o evangélico pensa, né? A questão é do lucro. E assim, e não só do lucro, mas eles são muito contidos com o dinheiro deles. Eles querem um maior desconto, mas eles não te dão o maior desconto. Essa é a lógica do comércio do burguês. Do evangélico. O evangélico é um sujeito muito estranho para mim. Muito estranho. Mas enfim. Então, de certo modo, quando o Conte defende o desenvolvimento do espírito científico, é porque ele quer justamente fazer com que a ciência, né, leve os sujeitos a um progresso, a uma ordem. Em contrapartida, vai surgir um cara chamado Emile Durkheim. Leitor de Comte, leitor de Herbert Spencer. Ele é leitor desses caras aqui. Durkheim, ele vai escrever alguns livros, dentre eles um dos mais famosos, que é o Suicídio. Outro também muito famoso, que é da divisão do trabalho social. Também vai escrever um livro lá, As Formas Elementares da Vida Religiosa. Ele vai escrever vários livros. O Durkheim
vai, na verdade, ele é um cara bastante culto e a sua tese de doutorado vai ser sobre o suicídio. Uhum. E ele começa a analisar que ele começa a fazer uma comparação das taxas de suicídios existentes nos últimos 300 anos na França e na Inglaterra. E começa a fazer um comparativo. Ele está mais ou menos em 1800 alguma coisa.